Seguindo aqui então com nossos estudos sobre controle de estímulos, a gente estudou já o que é discriminação operante, o efeito do estímulo discriminativo, e o que é generalização operante também, né? Como uma resposta que foi discriminada em um estímulo passa a acontecer para outros estímulos. Agora a gente vai estudar um outro processo, que é o processo de abstração, juntamente com a formação de classes de estímulos. Para estudar esse processo, vamos pensar num exemplo. A gente vai ver alguns exemplos de treinos discriminativos, né? A gente mostra aqui uma fruta vermelha, morango. Então a gente cria essas três discriminações. Se a pessoa responder fruta vermelha, morango, a gente reforça o comportamento dela. E a gente mostra um outro estímulo, né? Ignora esse aqui, a gente mostra esse outro. Objeto vermelho, batom. Se ela emitir qualquer uma dessas três respostas na presença desse estímulo, a gente reforça. Se ela emitir na ausência dele, a gente extingue. Objeto vermelho, bule vermelho. Objeto, bule vermelho. Qualquer resposta, né, dessas possibilidades, a gente reforça na presença desse estímulo, de maneira que, na próxima vez que ela ver, ela fale bule vermelho ou objeto vermelho. E aí o último é esse instrumento musical, vermelho, violão vermelho. Qualquer resposta dessa que ela emitir, a gente reforça. Se ela emitir outras respostas na presença desse estímulo, a gente não reforça. Certo? Então, fizemos aqui algumas discriminações, umas 12, 15 mais ou menos. E o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para essa pessoa agora esses dois estímulos simultaneamente. Mas a gente não vai reforçar quando ela disser nenhuma das classes que ela aprendeu, né, para eles, no sentido de que se ela falar morango vermelho, batom vermelho, a gente não reforça, são dois estímulos, a gente quer um outro comportamento, não é mais a mesma contingência anterior. A gente só vai reforçar se ela emitir a resposta vermelho. E aí a gente vai apresentar esses três estímulos para essa pessoa. Então, é a mesma coisa. Se ela falar bule vermelho, bule batom vermelho, morango, bule vermelho, morango vermelho, nada. Nenhuma combinação das anteriores a gente não vai reforçar. A gente só vai reforçar se, na presença desses estímulos, ela emitir a resposta vermelha. E a mesma coisa com o nosso violão. Se, na presença desses estímulos aqui, ela não emitir as respostas que ela aprendeu para cada um, mas ela emitir, a presença desses estímulos, controlar uma resposta, se a presença desses estímulos servir de ocasião, controlar uma resposta que está sob controle, não de cada objeto em específico, mas de propriedades em comum que esses objetos diferentes têm, isso vai consistir em um outro processo comportamental, que é o processo de abstração. Então, a abstração aqui é o resultado de contingências no sentido de que a pessoa passa a se comportar sob o controle não dos estímulos em si, não é morango, não é batom, não é bule, não é violão, mas do que há em comum, das propriedades físicas, das propriedades que há em comum entre estímulos diferentes. Então são SBs diferentes, mas tem alguma coisa em comum entre eles, e a resposta é emitida não sob o controle do que tem diferente, mas do que tem em comum. Então ele não fala morango vermelho, não fala batom, não fala bule, a gente fala vermelho. Quando isso acontece, a gente pode dizer que o comportamento foi abstraído, que houve uma abstração. Então, nesse sentido, a abstração, ou como outras psicologias gostam de chamar, formação de conceitos, né? Comportamento abstraído seria um comportamento conceitual, conceito. Ele é o resultado da discriminação e da generalização ao mesmo tempo. A pessoa precisa emitir uma resposta que está sob controle, né? Ela precisa identificar, ou precisa discriminar, não um estímulo, mas uma propriedade do estímulo, ou seja, do estímulo todo, ela vai discriminar uma discriminação adicional. Ao invés de ela responder o estímulo todo, ela vai responder sob o controle
de uma propriedade desse estímulo simultaneamente generalizado para outros estímulos. Então, ao invés de ela falar o nome desse objeto, nome desse, nome desse, nome desse, ela discriminou uma propriedade ao mesmo tempo que todos têm. Então, houve uma generalização e uma discriminação simultaneamente. De novo, discriminou uma propriedade e, ao mesmo tempo, generalizou essa propriedade, essa resposta sob controle dessa propriedade para outros estímulos. A gente pode dizer que ela aprendeu o conceito de vermelho. Né? Ela, na verdade, desenvolveu um comportamento por meio de um processo de abstração, um comportamento sofisticado por meio de um processo sofisticado também. Né? A gente, para conseguir analisar isso, precisa conseguir analisar o que é uma discriminação, o que é uma generalização e conseguir entender os dois acontecendo juntos, simultaneamente. Nesse sentido, a gente pode dizer que a abstração, né, o abstrair como processo comportamental, ele é a discriminação de propriedades comuns entre estímulos. Você identifica uma propriedade que tem em comum esses estímulos e, como são vários estímulos, é automaticamente a generalização dessa resposta para estímulos que sejam diferentes. Então, isso simultaneamente. Isso é o abstrair, né? O processo, é a coisa acontecendo. O resultado desse processo é que, quando a pessoa encontra esses estímulos, ela não vai responder em comum, ela vai responder aquilo que eles têm, ela não vai responder em cada um, ela vai responder sob controle daquilo que eles têm em comum. Então, o comportamento que está em abstração, ele é controlado por propriedades em comum entre estímulos diferentes. No exemplo que a gente viu ali, é só uma propriedade, mas isso pode acontecer com várias propriedades, imagina, 3 propriedades simultaneamente. A discriminação adicional, o treino discriminativo complementar, é parte do que é responsável para acontecer uma abstração. Então, a gente precisa ensinar a discriminação, né, simples de cada um e quando a pessoa emitir a resposta abstrata, né, a resposta abstraída de vermelho, reforçar para que essa resposta generalize para os outros. Então, quando a gente mostra esses dois e ela fala vermelho, a gente mostra isso aqui, ela pode ter uma grande probabilidade de dizer bully. Então, a gente precisa extinguir se ela disser bully e reforçar se ela passar a falar vermelho. Por que ela diria bully? Porque foi isso que foi reforçado antes no nosso treino, cada estímulo em si. A mesma coisa assim, quando a gente apresentar o violão para ela. E aí ela tem uma alta probabilidade de falar violão, só que a gente passa a reforçar se ela extingue, ela falar violão agora, um treino discriminativo condicional, né, em que esses estímulos servem de modelo para ela dizer vermelho aqui, não outra coisa. Esse é a comparação, né, esse é o modelo dessa comparação. E aí a gente só reforça se ela falar vermelho, aprendendo aí uma abstração. Então, nesse sentido que a abstração ela depende de um treino de discriminação complementar. Quando isso acontece, esses estímulos eles passam, né, a ser agrupados em uma classe. Né? Eles passam, mesmo que sejam diferentes, a controlar os mesmos comportamentos. Por isso que é uma classe de estímulo. Né? Ele controla a mesma classe de comportamento por causa do mesmo processo de controle relacionado com o reforçador. Não é a única forma de se gerar classes de estímulos. Como a gente viu lá em generalização, a gente pode gerar classes de estímulos por meio de generalização por equivalência, por meio de generalização funcional, mas aqui por meio da abstração também. E quando isso acontece, quando a gente forma classe de estímulos, a gente diz que a pessoa aprendeu um conceito. Mas vejam a nossa questão, o nosso problema aqui. Quando você diz no senso comum que a pessoa tem um conceito de vermelho, parece que ela tem alguma coisa guardadinha na cabeça dela, dizendo, ó, isso é vermelho. Só que quando a gente analisa por meio dos processos de aprendizagem que aconteceram, a gente percebe que não tem nada na cabeça dela. Óbvio, tem neurônio, tem bioquímica acontecendo ali, como também tem no resto do corpo dela, né? Mas essa metáfora de que a pessoa tem um conhecimento, o conceito guardado na cabeça e a partir do que está na cabeça dela que ela faz, ela prejudica a gente analisar os processos de interação dessa pessoa com o ambiente, pelo meio dos quais ela aprende comportamentos sofisticados.
o conceito, comportamento abstraído, abstração, não é uma entidade na sua cabeça. É uma forma de comportamento muito complexa, é uma forma de comportamento resultante de uma discriminação e uma generalização simultaneamente, que são formas de interação com o seu ambiente complexas por si só e resultantes aí de uma história de encontro com contingências, né, de contingências atuando sobre o seu comportamento, deixando ele mais complexo. Não é uma coisa da sua cabeça, que está na sua cabeça, que determina a sua ação. É o processo de interações complexas com o ambiente. E quanto mais a gente aprende sobre processos comportamentais, formas de interação complexa das pessoas com o ambiente delas, mais a gente consegue entender como as coisas acontecem e mais a gente vai abandonando essas explicações mentalistas. Aqui um outro exemplo de abstração. Então a gente ensina a criança, né, a dar um nome para esse estímulo, a gente ensina a criança a dar um nome para esse estímulo, um nome para esse e um nome para esse. E a gente mostra os 4 de uma vez. E vamos fazer um reforçamento diferencial. Né? Vamos mostrar, na verdade, esses 2 de uma vez. E se ela falar quadrado e triângulo, a gente não reforça. A gente só reforça se ela emitir a resposta verde. Né? Porque é a propriedade que esses estímulos partilham, uma propriedade em comum. Quando isso acontece, a gente ensinou essa criança uma abstração. Ou seja, o comportamento dela não é mais controlado pelo triângulo, pela palavra, né? Ela não é mais emitir a resposta quadrada na presença disso, não emite mais quando está os 2 juntos. Quando está os 2 juntos, ela passa a falar verde. E aí quando a gente mostra mais um, ela generaliza essa propriedade verde. Ela não fala mais círculo, né, bolinha? Ela fala verde. E aí quando a gente mostra mais um, ela generaliza também. É assim, a gente ensina para essa criança o conceito de verde. O comportamento dela não está sob controle do estímulo em si, mas da relação desses estímulos em si. No caso aqui, aquilo que eles têm em comum é a propriedade física cor. Agora, percebam a diferença. A gente pega o mesmo estímulo que ela já aprendeu, participa da classe verde, que discriminou, né, emitiu tem um operante discriminado quadrado, ela fala quadrado quando vê esse estímulo, e a gente mostra esse outro estímulo aqui. Agora a gente não vai reforçar o comportamento dessa criança de falar verde, porque ainda que isso aqui seja um tipo de verde ou azul, não sei direito, não é mais a mesma cor em comum. E aí quando a gente mostra o próximo, esse é claramente um azul, não é mais a mesma cor. Então, qual que é a propriedade, o que esses estímulos têm em comum que pode controlar o comportamento dessa criança, que a gente pode reforçar a uma resposta que fique sob controle não de cada estímulo, nem da cor, mas do que eles têm em comum. Se ela emitir a resposta, por exemplo, aqui, formas geométricas. A mesma coisa aqui. Não é mais a mesma cor, mas são formas geométricas. E aí a gente ensina para essa criança uma outra abstração, um outro comportamento complexo que está sob controle do que esses estímulos têm em comum. Então percebam, dependendo de como forem as contingências, dependendo de como for o reforçamento diferencial no treino discriminativo, você pode ensinar uma relação entre os estímulos, uma abstração ou outra abstração. Né? Aqui uma coisa em comum, aqui uma coisa em comum. Percebam, não é da pessoa, é o ambiente que mostra, é o ambiente que reforça. Então, é na interação com o ambiente que a gente aprende a abstrair. Eu me recordo agora de um exemplo interessante que foi feito com um pombo. A gente acha que isso aqui é um comportamento complexo, sofisticado, que só pessoas conseguem exibir, mas o que eles fizeram? Eles montaram lá numa caixa de condicionamento operante com um pombo. Pombo, você sabe, o cérebro do pombo é pequeno, minúsculo, menor que uma ervilha, eu acho, do tamanho do caroço de milho, sei lá, uma coisa assim. Ou não é, não sei, isso aqui é minúsculo. E aí eles montaram um slideshow para esse pombo. Então tinha milhares de imagens, né? Centenas de imagens. Algumas dessas imagens eram com rostos de pessoas. Outras eram sobre carros, casas, árvores, qualquer outras coisas, né? E esse pombo tinha um disco
E se ele bicasse nesse disco, ele ganhava comida. E aí eles criaram aquela contingência de treino discriminativo. Se ele tivesse passando a imagem de um rosto de uma pessoa e ele bicar, reforço. Se ele bicasse quando estivesse passando outras imagens, extinção. Então, eles deixaram esse pombo com esse slideshow passando, né, o tempo todo. E percebam, não tinham imagens repetidas, eram sempre pessoas diferentes. Então, o que eles fizeram depois? Eles pegaram novas imagens, né, totalmente diferentes daquelas que colocaram, mas ainda assim das mesmas categorias, rosto de pessoa, carro, casa, árvore. E mostraram para esse pombo. E quando acontecia de passar uma imagem de um rosto de uma pessoa, mesmo que fosse diferente daqueles que ele tinha sido treinado, ele ia lá e bicava. Quando passava qualquer outra imagem, não. O pombo aprendeu a reconhecer rosto de pessoa? Podemos dizer que sim, mas o que a gente consegue analisar isso? Que a gente ensinou um comportamento abstrato para esse pombo. Mesmo que sejam rostos de pessoas, mesmo que sejam pessoas diferentes, têm propriedades físicas em comum entre todos os ossos, e por meio dessas propriedades, o comportamento do pombo é controlado. Reconhecimento facial é algo muito complexo, as máquinas, a gente está conseguindo ensinar isso para as máquinas agora, né? Mas é algo extremamente complexo, e um animal muito simples, vamos dizer assim, com um cérebro muito reduzido como um pombo, pode aprender se as contingências ensinarem, né? Se a gente organizar contingências para ensinar. Então, de novo, não é uma coisa do cérebro, é uma coisa de contingência. Se eu consigo ensinar isso até para um bicho que tem um cérebro daquele tamanho, é porque é um processo comportamental, é uma forma de interação, não é algo exclusivo da estrutura, porque senão só a gente conseguiria aprender esse tipo de comportamento mais complexo. Aqui outros exemplos de abstração, né? A gente mostra aí 3 imagens, são diferentes, mas tem característica em comum, e se a pessoa dizer, bom, né, ela tem um comportamento reforçado. Então, quando ela vê outras imagens dessa mesma pessoa, ela fica sob controle não da diferença, mas das propriedades que tem em comum. Aqui, né, essas 3 imagens também, e aí, se ela responder não, cada um, mas se ela responder tristeza, por quê? Porque tem características em comum entre as expressões dessas 3 pessoas, ela aprende o conceito de tristeza, ela aprende a reconhecer a tristeza das pessoas. Olha a importância disso para a empatia, né? Para a gente desenvolver comportamento empático. Aqui, o que tem em comum aqui? São peludos, 4 patas, tem orelhas, tem focinho. Qual abstração que a gente pode, qual resposta que a gente pode ensinar aqui? Mamíferos, animais, várias coisas em comum, várias respostas diferentes, várias abstrações diferentes. Aqui é a mesma coisa com esses desenhos, né? O que esses têm em comum? São desenhos, são imagens, são coloridos. Cada um desses é uma resposta que está sob o controle de propriedades em comum entre esses estímulos diferentes. Isso é abstração, então.